Olá pessoal, eu sou Carol Negrin Eu sou a Bruna Classa, nós somos professoras de Biologia aqui do Estratégia Vestibulares. e hoje a gente está aqui para conversar sobre o coronavírus, esse novo vírus que tem alarmado todo mundo e está sendo notícia em todos os meios de comunicação, né, Bruna? Isso aí, vamos bater um papo. É isso mesmo. Bom, gente, o que a gente tem de dados sobre esse novo coronavírus? Bom, a gente sabe que ele teve origem na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Então, esse é o local do epicentro dessa doença, tá? E também se sabe que lá em Wuhan existe um mercado onde são comercializados animais vivos e está em costume de comer uma sopa de morcegos. Então, gente, esse novo vírus que surgiu, ele teria como hospedeiro um morcego e também teria uma modificação aí genética que permitiu que ao ser humano se alimentar desse morcego infectado, adquirir um novo vírus que pode então se replicar na célula humana. Isso. E eles são chamados de coronavírus por quê, Bruna? Então, vírus, a gente já sabe que tem ali uma organização que não é celular, né, Carol? Eles não têm célula, mas eles têm ali o seu material genético envolto por uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídio. E esse capsídio, ele pode apresentar espículas ou não. No caso dos vírus, do coronavírus, né, eles têm aí um capsídio com espículas glicoproteicas, espículas que formam ali uma coroa e por isso recebem esse nome. Então, na verdade, coronavírus é como se fosse um grupo aí, uma família de vários tipos virais. E aí esse novo coronavírus, né, é o mais recente descoberto, que recebe o nome aí de 2019 nCoV. Outros coronavírus, por exemplo, são o H1N1, o vírus que causa SARS, são todos coronavírus também, tá? Então, quando a gente fala coronavírus, a gente se refere a um grupo e o atual é o 2019, então a gente vai falar o novo corona, tá bom? É isso mesmo. E dentre todos os coronavírus conhecidos, os capazes de infectar os seres humanos são 7 tipos, né, Bruna? Existem 7 tipos. E aí o que a Carol falou, o ser humano, ao se alimentar ali daquela sopa de morcego, ele tornou-se um hospedeiro viável, porque as mutações nos vírus são muito comuns, né, pessoal? A gente sabe que os vírus podem ter aí material genético de DNA ou de RNA, e as mutações neles costumam acontecer de maneira muito rápida. Até por isso a gente tem que todo ano se vacinar aí contra a gripe, porque sempre surge uma variedade nova. Então, é muito tranquilo pensar que esse vírus que estava no morcego, que tinha o hospedeiro principal, o morcego, teve a capacidade de usar a maquinaria humana aí para se replicar aqui dentro, tá? É isso mesmo. E em virtude da rápida disseminação desse vírus, que passou, então, saiu da China e passou também a ter casos em outros países, a OMS, no último dia 30, no dia 30 de janeiro, ela declarou um estado de emergência em saúde pública de interesse internacional. Esse estado aí declarado só ocorreu por 5 vezes, né, Bruna? Isso. A primeira vez que a OMS teve que fazer essa declaração foi em 2009 com o vírus H1N1. Aí depois, só em 2014, ela voltou a declarar aí estado de emergência de interesse internacional com o vírus da polio e o ebola também. Depois, em 2016, teve aquela crise do Zika aqui no Brasil e também foi declarado aí estado de emergência. E em 2019 também teve um outro surto aí de ebola, começando lá no Congo, né, que ainda está aí acontecendo e agora culminou com esse 5º estado de emergência, que é esse novo coronavírus. É isso mesmo. E esse estado de emergência declarado ocorreu em virtude do rápido aumento do número de casos, né, Bruna? Isso, como a Carol falou, começou lá na China. E aí, pessoal, em menos de 2 semanas, o número de infectados registrados pulou de 500 para mais de 8.000. E aí hoje, né, nós estamos no dia 4 de fevereiro, a gente já sabe que ultrapassa os 20.000 infectados registrados lá na China. Então, a rápida disseminação levou a OMS a fazer essa declaração. E, gente, essa rápida disseminação acontece muito por causa do meio, né, do modo como esse vírus é transmitido. Ele é transmitido como os vírus da gripe comum. Então, na gripe comum, ao a pessoa tossir ou espirrar, ela transmite esses vírus para outras pessoas. Então, os modos de transmissão são os mesmos, através da tosse, do espirro. Então, gente, como medidas profiláticas, a gente tem que tomar aquelas medidas para as gripes comuns. Então, levar a mão à boca ao tossir, ao espirrar, higienizar bem as mãos, tomar cuidado ao colocar em contato com boca, com os olhos, tá legal? Com as narinas, além de que evitar, claro, locais muito cheios, né? Então, grandes centros urbanos são locais em que a disseminação desse e outros vírus é mais rápida. Tem mais oportunidade ali para ele fazer novos hospedeiros, né? É isso mesmo.
E os sintomas desse novo corona, pessoal, não são muito diferentes de uma gripe comum, né, Carol? Então, tosse, dificuldade em respirar, mal-estar, né, indisposição de um modo geral. Isso daí pode evoluir para pneumonia, para síndrome respiratória aguda e aí, em alguns casos mais graves, pode chegar à insuficiência renal. É isso mesmo. E, no entanto, quais são os grupos de pessoas que podem ter essa evolução da doença para esses casos aí bastante graves que inclusive podem levar à morte? Bom, pessoal, pessoas com sistema imunológico um pouco mais debilitado ou que vivem em condições mais precárias são grupos de pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de evolução da doença, né, Bruna? Isso. Além disso, idosos, crianças, pessoas que apresentam alguma doença crônica e fazem uso contínuo de determinados medicamentos, então são pessoas que se tornam mais suscetíveis a poderem ter a morte por conta do novo coronavírus. E lógico, como todo vírus aí que gosta de se espalhar, né? Então grandes cidades, né? Grandes centros urbanos também têm aí uma taxa maior, né? Um risco maior de ter esse vírus espalhado. É isso mesmo. A letalidade desse novo corona aí, desse novo coronavírus, ela está em torno de 2%. Aí, para vocês terem uma ideia, a letalidade do vírus da gripe comum, né, o influenza, ela está em torno de 0,1%, enquanto o vírus que causa SARS, né, a síndrome respiratória aguda grave, está em torno de 10%. Então, ele não é tão letal assim quanto outros coronavírus que já surgiram e é assim mais perigoso, então, que o vírus da gripe. Tá? Mas o grande problema dele está mesmo na disseminação, não necessariamente no risco de morte, né? Exatamente. E essa disseminação, gente, tem muito a ver com o período de incubação desse vírus. Apesar de se conhecer ainda pouco sobre ele, o que se sabe é que o período de incubação, ou seja, o período em que ele fica presente no organismo, mas que não são manifestados os sintomas pelo indivíduo, pode variar de 1 a 14 dias. Isso quer dizer que é um período bastante longo em que a pessoa pode continuar transmitindo, pode passar para outras pessoas o vírus, sem saber, inclusive, que está infectada, né, Bruna? Isso, e aí por isso que foram tomadas algumas medidas contingenciais, né, Carol? Exatamente. Entre elas aí a quarentena, então, daqueles suspeitos, porque se você não está manifestando sintoma, você não sabe que você está portador ali do vírus, essa transmissão fica aí meio fora de controle. Então, eles começaram a contingenciar aí essas pessoas suspeitas de terem entrado em contato com o vírus, né? Isso, fazer então um isolamento, colocá-los em quarentena. Alguns países tomaram algumas outras medidas, diminuindo inclusive o transporte de determinados passageiros para a China e vindo da China, tá legal? Então, algumas medidas com relação a viagens também foram tomadas para impedir essa rápida disseminação, esse surto epidêmico da doença. E agora uma coisa que surgiu aí na internet também, pessoal, que a gente tá lendo muito, é assim, ai, minhas encomendas da China, né? Tem perigo eu ficar aí gripado com esse novo corona? Não tem, pessoal, porque como a gente já falou, a forma de disseminação aí, né, de transmissão, ela é por contato direto, igual gripe. Então é secreção, contato direto, o vírus ele não vai viajar ali na sua caixinha e chegar na sua casa. Então não é desse jeito, isso daí não é um motivo de preocupação, né? É isso mesmo. Ainda com relação às medidas de contingência adotadas, principalmente pela China, a gente tem aí um feito surpreendente que foi a construção desses 2 hospitais em tempo recorde, né, pessoal? O primeiro hospital ele foi inaugurado no dia 3 e conta com 1.000 leitos e está previsto que o segundo hospital seja inaugurado no dia 6 de fevereiro e ele conta com 1.500 leitos. Esses 2 hospitais eles são totalmente voltados para o tratamento de pessoas aí infectadas pelo novo coronavírus. Isso vem em ótima hora, né, pessoal? Porque hoje a gente já tem uma atualização do número de mortos lá na China e o número chega a 426 mortos. E aí apenas um caso, então, fora da China, nas Filipinas, tá? Um caso de morte. E no Brasil a gente tem 14 suspeitos de estarem infectados com o novo corona, sendo que 3 deles já foi eliminada a possibilidade de ser infecção pelo influenza, tá? Então, pela gripe comum. Então, resta aí fazer os testes necessários para saber se trata mesmo desse novo vírus. Os outros 11 casos, eles estão sendo investigados primeiramente com relação a vírus de gripe comum, para depois passar aí para análise de vírus de contaminação pelo novo coronavírus. E essas análises, pessoal, elas são possíveis porque a China enviou para diversos lugares do mundo, inclusive aqui para o Brasil, e está de posse da Fiocruz, então amostras, fragmentos desses vírus para que sejam utilizados para possíveis vacinas, também para testes e também para treinamento de pessoal capacitado no reconhecimento, então, de casos
por esse novo coronavírus, né, Bruna? Isso. E aí, como a China enviou essas amostras, né, esses fragmentos, ela sequenciou o genoma, né, do novo vírus, mas enviou amostras para os países para tomar essas primeiras medidas. E aí agora um laboratório na Austrália, ele conseguiu, na verdade, recriar o primeiro coronavírus aí laboratorial, né, para começar a fazer testes então de vacinas. E esses testes já vão testar os anticorpos de pessoas saudáveis aí nas próximas semanas para ver se a gente consegue desenrolar essa vacina. E a gente tem falado aí da disseminação desse vírus por diversos países, então qual é o panorama de países infectados aí ao redor do mundo? Então é conhecido agora, né, Bruna, que 25 países possuem casos confirmados por esse novo coronavírus, tá? A maioria deles estão presentes ali na região asiática, ao redor da China. No entanto, muitos países da Europa, inclusive países da América como Estados Unidos e Canadá, possuem casos confirmados dessa doença. Então é uma epidemia aí que está em curso, que ainda não atinge todo mundo e também não atinge grande número de pessoas com relação ao número de mortes, né, Bruna? Isso. Então, para finalizar, gente, o que a gente tem que falar, né, Bruna, com relação à letalidade, essa diferença de letalidade e transmissão? O recado que tem que ficar, pessoal, é que assim, é uma doença que tem uma letalidade maior que a gripe. No entanto, a letalidade dela ainda é baixa em relação a outros coronavírus mesmo, né? Então, as medidas profiláticas de higiene básica, né? Lavar bem as mãos, não entrar em contato direto com pessoas que tenham suspeita aí de ter contato com o vírus. Então, medidas básicas de higiene já resolvem bastante. As mesmas medidas que a gente aplica para vírus da gripe comum funcionam também para o coronavírus. Então, embora seja aí uma alta disseminação e esteja sendo veiculada toda esse alarde nas mídias, a gente não pode ficar desesperado porque não tem assim um número de mortos alarmante ainda, tá? É isso mesmo. E uma outra dica, gente, é que esse é um tema quente para sua prova de vestibular, né, Bruna? Até por isso a gente resolveu fazer esse bate-papo com vocês. É isso mesmo, ele pode ser cobrado de diversas formas, tanto com relação à replicação viral, formas de infecção, tá legal? Sintomas de doenças virais, comparação desse vírus com outras formas de gripe, de vírus que causam gripes comuns, né, Bruna? Mutação gênica, a capacidade que vírus tem de sofrerem mutações, né? Síntese proteica, ciclo lítico, ciclo lisogênico, né? É isso mesmo. E com outras disciplinas também, né, Carol? Então, geografia, história, pode cair de maneira muito interdisciplinar aí na sua prova. Ao longo da história, a gente tem diversas doenças que alarmaram todo mundo. Esse é mais um caso, né, Bruna? Então, fica aí essa dica para vocês de tema quente para o vestibular. É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem esse vídeo aí nos seus estudos e a gente vai mantendo contato sempre. Vocês já conhecem a gente, já sabem quais são nossas redes sociais aí. Isso. Procurem na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima. É isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até!